Olá pessoal, estou gravando esse vídeo para explicar sobre o método 300, que é o método que a gente vai utilizar ao longo da nossa disciplina, no caso a disciplina de cálculo 1, né? Então o método 300, na verdade, é uma metodologia que foi criada em meados de 2013 pelo professor Ricardo Fragelli da UNB. E ela é uma metodologia que é baseada em uma aprendizagem ativa e colaborativa, né? Então eu vou explicar como que ela funciona, né? Então, após cada uma das provas, né, após a divulgação da nota de cada uma das provas, eu vou dividir a sala em grupos de 5 alunos, né? Então a gente tem a prova na quinta-feira, dia 25, aí após a divulgação da nota eu vou mandar um e-mail com a turma dividida em grupos de 5 alunos. Nesse grupo de 5 alunos vão ter alunos que tiraram nota acima da média e vão ter alunos que tiraram nota abaixo da média. Os alunos que tiraram nota acima da média vão ser chamados de mentores. E os alunos que tiraram nota abaixo da média vão ser chamados de ajudados, certo? Do dia 26 do 10, que é sexta-feira agora, até o dia 4 do 11, os grupos devem se reunir para estudar, né? Então esses grupos vão se reunir para estudar. E os alunos mentores, que foram aqueles que tiraram nota acima da média, vão ajudar os alunos que tiraram nota abaixo da média. E aí, nesses estudos, cada grupo vai ter que fazer 2 listas de exercício. Na verdade, essas listas vão ter que ser entregues individualmente, mas depois eu vou explicar mais sobre isso. Esses grupos eles devem se reunir e participar de pelo menos 2 momentos presenciais. Então, além de poder se reunir em horários extras, eu estou disponibilizando alguns momentos presenciais, né, onde cada grupo deve participar de pelo menos 2. Então, os dias vão ser: sexta-feira, dia 26 do 10, vai ter o horário de 4 a 6, o tutor Humberto, que vai ser o responsável. De 6 às 8 da noite, o tutor Igor. Na segunda, de 2 às 4 da tarde, com o tutor Pedro. E de 6 às 8, com o tutor Igor. Na terça, o tutor Caio, de 6 às 8. Na quarta, o tutor Humberto, de 2 às 4. Na quinta, o tutor Pedro, de 4 às 6. E o tutor Caio, de 6 às 8 da noite. Depois eu vou disponibilizar salas onde esses atendimentos vão acontecer, né? Então, cada grupo deve participar de pelo menos 2 desses encontros aqui. Então, os grupos podem se reunir mais vezes, mas pelo menos 2 desses dias eles vão ter que comparecer lá e realizar a atividade. Então, né, nesses dias, o tutor vai estar lá disponível para ajudar na resolução dos exercícios, tirar dúvida. O tutor não vai dar aula, os grupos vão se reunir e estudar. E aí, resolvendo as listas que eu vou disponibilizar, na quinta-feira eu disponibilizo as listas, né? Após a prova eu disponibilizo as listas, e esses grupos devem se reunir para resolver os exercícios. Os únicos alunos que devem entregar a lista são os alunos que tiraram nota abaixo da média. Os alunos que tiraram nota acima da média, eles vão só ajudar os outros a fazer o exercício, né? No dia 5 do 11, que é segunda-feira, né, vai acontecer uma aula de revisão comigo, de 2h30 até as 4h30. Então, depois eu vou avisar a sala onde vão acontecer os encontros presenciais e a sala onde vai acontecer a aula. Então, eu vou dar uma aula de revisão de 2h30 às 16h30, né? Nesse dia eu vou recolher as listas de exercícios, né? Então, nessa aula aqui, os alunos que forem refazer a prova, ou seja, aqueles que tiraram menos de 60%, eles devem entregar a lista nesse dia aqui. No mesmo dia, às 18 horas, vai acontecer a prova. Então, na segunda-feira, tem aula de revisão de 2h30 até as 4h30, e de 6 às 8 vai acontecer a prova. Então, o aluno que tirou abaixo de 60%, ele vai ter a oportunidade de refazer a prova, né? Esses alunos que perderam média e que vão refazer a nota,
né, e que vão refazer a prova, para que eles tenham a avaliação corrigida, eles têm que cumprir duas metas, que é a participação em 2 momentos presenciais, né? Então, dentro daquela tabela, escolher pelo menos 2 momentos presenciais e entregar a lista de exercício. Então, o aluno que tirou nota abaixo de 60, ele só vai poder fazer a prova se ele participar de pelo menos 2 atividades presenciais, ou seja, se reunir com o grupo naqueles momentos, e se ele entregar a lista lá no dia da avaliação, no horário da minha aula, certo? O importante aqui é que fazer as listas, não necessariamente você precisa se preocupar em que o exercício esteja tudo correto, porque eu não vou corrigir as listas, né? O importante aqui é tentar fazer, tentar aprender o conteúdo que está nas listas, né? Então não precisa copiar a lista, porque às vezes um aluno quer copiar a lista para entregar a lista correta. Não, ele não vai ser penalizado se tiver algum exercício errado, certo? Aí o aluno que tirou nota abaixo de 60%, ele vai refazer a prova no dia 5/11, segunda-feira. E se a nota que ele tirar for maior do que a nota que ele tinha, aí eu vou substituir a nota dele. Então vamos supor que um aluno tirou 4 na prova, 40% na prova. E aí, no dia da prova do 300, ele tira 70%. Então eu vou trocar a nota dele de 40% para 70%. Agora, se ele tirar uma nota menor do que ele tinha, eu não vou alterar nada. Então só tem alteração de nota se a nota tirada na prova do 300 for maior do que a prova, né, da primeira avaliação. Beleza, após a aplicação da prova, cada aluno do grupo vai fazer uma avaliação. Os alunos ajudados, ou seja, aqueles que tinham perdido nota e que refizeram a prova, eles vão fazer uma avaliação dos mentores, que foram aqueles alunos que o ajudaram a estudar. E os mentores, que são os alunos que tiraram acima de 60%, vão fazer uma autoavaliação, né? Então, o aluno que foi ajudado vai avaliar o aluno mentor. E o aluno mentor vai fazer uma autoavaliação. Como que acontece isso? Então tá aqui, ó. O aluno que foi ajudado, ou seja, aquele que tirou menos de 60% e refez a prova, ele vai preencher essa tabela aqui, colocando o nome do mentor que ajudou ele em uma dessas colunas. O aluno que é mentor, ele vai preencher isso aqui para falar como que foi a atuação, como que ele acha que foi a atuação dele em relação a cada um dos ajudados. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos imaginar o seguinte: a prova aconteceu, um aluno que chama Álvaro Dias tirou 4 pontos, por exemplo. Aí ele vai ter direito a refazer a prova. Aí, 4 pontos aqui, vamos pensar que a prova valia 10. Ele tirou 4 em 10, certo? Aí eu dividi os grupos. E aí o grupo dele ficou assim, ó. O Pedro Dias, ele tirou uma nota acima de 60%. Então ele entrou no grupo como mentor. O Bruno também tirou uma nota acima de 60%. Então o Bruno também entrou como mentor. Então nesse grupo, o Pedro e o Bruno são mentores. Ou seja, eles são os alunos que vão ajudar os outros. O Álvaro, que é o aluno que eu falei, que tirou 4. A Márcia, que também tirou menos de 60%. E a Vitória, que também tirou menos de 60%, vão participar desse grupo como ajudados. Então, o Pedro e o Bruno seriam os mentores, porque tiraram nota acima de 60%. O Álvaro, a Márcia e a Vitória, eles vão entrar como ajudados, porque tiraram nota menor do que 60%. Beleza, aí esse grupo vai se reunir, vai estudar, vai fazer as listas. O Álvaro, a Márcia e a Vitória, que são os alunos que perderam média, eles têm que entregar no dia 5/11, às 14h30, a lista resolvida, que nesse dia é o dia que eu vou dar a aula. Então eles vão entregar a lista resolvida. Cada um vai entregar a sua. O Pedro e o Bruno não precisam entregar a lista, porque eles são mentores, né? O Álvaro, a Márcia e a Vitória vão fazer a prova no dia 5, né? Aí depois que o Álvaro, a Márcia e a Vitória fizerem a prova, então eles vão ter que preencher o questionário avaliando os mentores Pedro e Bruno. Vamos supor que o Álvaro, né, achou que o Pedro ajudou ele muito e achou que o Bruno ajudou ele pouco. Então o Álvaro vai preencher assim, ó, vai colocar o nome dele aqui, Álvaro,
E ele vai vir aqui, ó, o Pedro, ele acha que ajudou muito, então ele vai escrever o nome do Pedro aqui de baixo, né? O Bruno, ele acha que ajudou pouco, então ele vai vir aqui na coluna do ajudou pouco e vai escrever Bruno. Vamos supor que a Márcia, que também é desse grupo, foi avaliar o Pedro e o Bruno. Então, os alunos ajudados, que eram Álvaro, Márcia e a Vitória, vão avaliar os mentores, que eram Pedro e Bruno. Aí vamos supor que a Márcia achou que o Pedro ajudou bastante. Então ela vai vir aqui no ajudou bastante e colocar Pedro. E ela acha que o Bruno não ajudou nada. Então ela vai vir aqui na coluna do ajudou nada e vai colocar o nome Bruno. Então, cada um dos alunos ajudados vai ter que preencher essa tabela avaliando os mentores. Tá. E os mentores? Os mentores, como que eles vão fazer a sua autoavaliação? Então, vamos supor o Pedro. O Pedro é um aluno que tirou mais de 60%. E no grupo dele, ele teve que ajudar o Álvaro, a Márcia e a Vitória. E aí ele vai fazer a autoavaliação. Se ele acredita que ajudou, por exemplo, o Álvaro muito, então ele vai colocar aqui na coluna do ajudei muito o nome do Álvaro. Se ele acha que ajudou muito a Márcia, ele vai vir aqui na coluna do ajudei muito e vai colocar o nome da Márcia. Vitória, se ele acha que ajudou pouco a Vitória, ele vai vir aqui na coluna do ajudei pouco e vai colocar o nome da Vitória. Então, cada mentor vai preencher uma tabela dessa, colocando o nome dos ajudados, aqueles 3 que ele ajudou, por exemplo, ele vai colocar o nome desses 3 de acordo com a autoavaliação, né? Então, é ele que vai fazer a autoavaliação dele. Os alunos que tiraram nota maior do que 60%, eles vão participar do processo e a nota deles vai aumentar de acordo com o resultado que os alunos ajudados tiverem. Então eu vou usar essa tabela, que depois eu posso explicar melhor como que funciona, que vai determinar de acordo com a ajuda, né? Então esse nível de ajuda aqui vai ser determinado pelos questionários preenchidos. E esses valores aqui são os valores correspondentes ao aumento na nota de cada um dos alunos do grupo, certo? Então, por exemplo, na melhor das situações, o aluno mentor, ele pode ter um aumento de 1,5 para cada aluno, ou seja, 1,5, são 3 alunos, seria um aumento de 4,5. E aí eu faço uma média, esse 4,5 é em 10. Se 4,5 é em 10, aí eu vou calcular qual que é o aumento real de acordo com a nota da prova. Então, essa tabela é uma tabela mais difícil de entender. E é ela que vai determinar a forma como o aluno mentor vai ser avaliado. Depois eu posso explicar melhor como lidar com essa tabela aqui, para que o aluno mentor entenda qual que é o aumento na sua nota.